Síria e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou-se apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes para que tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs os capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes aos corações, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais e nem vos espantais por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Amém. O irmão pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente começou lendo, o verso 1 de 32 diz: depois destas coisas e dessa verdade. A minha outra Bíblia, a tradução diz: depois destas coisas e dessa fidelidade. Então, para a gente entender, temos que saber quais coisas, qual fidelidade. Então, preciso relembrar a igreja alguns fatos ocorridos do reinado do rei Ezequias. O bispo já pregou essa mensagem, então sei que os irmãos conhecem do que eu estou falando. Então apenas vou relembrar alguns irmãos alguns feitos. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele assume o reinado com 25 anos de idade. E ele assume o reinado no lugar de seu pai, o rei Acais. A Bíblia diz que o rei Acais, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque serviu a deuses estranhos, trazendo abominações para o reino de Judá. A Bíblia diz que ele tirou do templo do Senhor as coisas santas, o altar de Deus, e colocou ali deuses estranhos, deuses que era feito por mãos de homens. A Bíblia diz que até mesmo ele ofereceu alguns dos seus filhos no fogo para deuses estranhos, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Então a ira do Senhor se acende contra Judá, e Deus entrega a Judá nas mãos do rei da Síria. Leva cativos 200.000 do povo, e ali o povo se encontra em uma grande miséria, numa grande tristeza. Então, quando o rei Ezequias assume o reinado, quando eu vejo falando que o rei Ezequias assume o reinado e faz o que é reto aos olhos do Senhor, na mesma hora veio ao meu coração um pensamento. Se o rei Ezequias, sendo filho dele, não morreu quando ele ofereceu alguns dos filhos dele no fogo, foi porque o rei Ezequias, porque Deus tinha um propósito na vida do rei Ezequias. Então, se você entrou aqui hoje, talvez desde o ventre da tua mãe, o diabo já tentou ceifar a tua vida. Desde o ventre da tua mãe, o diabo já colocou na mente dela para te abortar. Mas se você está aqui essa noite é porque Deus tinha um propósito na sua vida. Aleluia. Se eu estou hoje aqui ministrando a palavra é porque Deus tinha um propósito na minha vida. Aleluia, Jesus. E o rei Ezequias, ele assume o reinado com 25 anos de idade, ali naquele ambiente totalmente corrompido, num ambiente de idolatria. Mas a Bíblia diz que quando ele assume o reinado, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. A gente aprende aqui também que talvez a gente cresceu num ambiente corrompido, num lar onde havia adoração a deuses estranhos, num lar de briga, de discórdia, de droga. Mas se
chegou ao conhecimento da minha e da sua vida, que Jesus cura, salva e liberta, a gente não precisa continuar nesse ciclo vicioso de uma vida pecaminosa. Aleluia. Porque chegou ao nosso conhecimento que Jesus Cristo veio para nos trazer vida. Aleluia. E vida com abundância. Oh, glória. Jesus Cristo veio para nos trazer a salvação. Então, a partir daí, é uma escolha minha e sua continuar na vida de pecado ou numa vida de santidade, para viver os propósitos que Deus tem na minha e na sua vida. Ezequias optou em andar nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que já no primeiro reinado, no primeiro ano do seu reinado, o rei Ezequias ele já purifica a casa de Deus, o templo do Senhor. Ele já exorta aos levitas a se santificarem para tirar toda a imundícia que estava na casa de Deus. E aqui a gente já aprende, se a gente quer Deus habitando na nossa vida, nós que somos hoje em dia templo do Espírito Santo, é necessário a gente tirar da nossa vida toda a imundícia, tudo aquilo que entristece o coração do Senhor. É necessário a gente fazer uma análise na nossa vida e pensar, isso eu sei que está desagradando ao Senhor, não posso mais praticar, não posso fazer, porque eu quero Deus habitando dentro de mim. Aleluia. Eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Após esse feito, a Bíblia diz que ele dá ordem aos levitas, organiza, depois ele restabelece o culto ao Senhor. E o que ele faz? Ele chama todo o povo de Judá para fazer o quê? O sacrifício para a expiação do pecado. Ele manda primeiro os sacerdotes, os levitas se santificarem, o povo se santificar, e ali ele, segundo a lei de Moisés, oferece o sacrifício determinado, bode, ovelha, para o quê? Para se consertar diante do Senhor. A Bíblia diz que após ele purificar, então ele vai restabelecer o culto ao Senhor, ele vai restabelecer a Páscoa ao Deus vivo. E o que era a Páscoa, todos os irmãos sabem, a Páscoa era um memorial do povo de Israel, do que? Da libertação do povo do cativeiro do Egito. E o povo já tinha se esquecido que eles eram povo de Deus, estavam entregues no pecado, entregues na idolatria. Já não faziam mais esse memorial, já não celebravam mais a Páscoa ao Deus vivo. E o Senhor também falou ao meu coração, se chegou ao nosso conhecimento a palavra da salvação, como o rei Ezequias falou. Ezequias estava ali, ele queria restabelecer, lembrar o povo, foi Deus que tirou vocês do cativeiro do Egito. É Deus que tem nos sustentado até o dia de hoje. E se chegou a nós o conhecimento de Jesus, é necessário também a gente levar adiante essa verdade, levar adiante a salvação que está em Cristo Jesus, levar adiante que outrora a gente poderia até mesmo viver em uma vida de pecado, mas agora a gente vive em uma vida de santidade com Cristo Jesus. Então temos que lembrar ao povo nos dias de hoje que Jesus Cristo ele veio, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, pagando o preço do meu e do seu pecado, com a promessa de o quê? Que um dia ele vai voltar para nos buscar. Era isso que Ezequias estava lembrando o povo, e é isso que eu e você temos que lembrar, que parece que as pessoas têm se esquecido da promessa do Senhor, que um dia ele vai voltar para nos buscar. Tem gente que se esqueceu dessa promessa. Tem gente que pensa que servir a Deus, as promessas são só promessas terrenas, bem materiais, prosperidade. Mas a maior promessa do Senhor Jesus Cristo é o quê? Que um dia ele vai buscar a sua igreja, que um dia a gente obter a nossa salvação. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias,
antes de estabelecer a Páscoa, ele envia mensageiros para pregoar pregão em toda a cidade, dizendo: ó, santificai-vos, arrependei-vos da vida que vocês estavam levando, peguem a mão do Senhor, para que Deus venha desviar de vós o furor que se levantou sobre a nação. Mas a Bíblia diz que uns viram aquela notificação do rei Ezequias e zombaram do rei Ezequias. Assim também é na nossa vida. Não vai ser todos que a gente vai pregar o Evangelho que eles vão receber. Não são todos que a gente vem falar: meu irmão, deixa essa vida. Deus tem o melhor para você. Deus quer transformar a tua vida. Aleluia. Deus tem algo melhor. Deus não te criou para você viver da forma que você está vivendo. Vai ter gente que a gente vai falar assim, com todo amor, com toda mansidão. Ele vai falar: não quero ouvir essa palavra não. Isso aí que você está falando já me falaram e eu prefiro viver da forma que eu estou vivendo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que se um pecador se arrepender, há festa no céu diante dos anjos de Deus. Então, se eu e você pregar o Evangelho para 100 pessoas, se uma delas receber a palavra e aceitar Jesus como Salvador, haverá uma grande festa nos céus. Aleluia. E o galardão que será colocado sobre a minha e a sua vida, de modo nenhum será tirado. Haverá uma recompensa no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, entramos no capítulo 32, no verso 1, que está escrito que depois dessas coisas, de toda essa fidelidade do rei Ezequias, veio o rei da Síria para pelejar contra Judá novamente. Muitas das vezes a gente pensa que por eu e você estar vivendo em uma vida de santidade, fugindo da aparência do mal, vivendo segundo a palavra do Senhor, que não vai chegar o dia mau, que não vai chegar o dia de luta, que não vai chegar o dia de batalha. Infelizmente, meus irmãos, vai chegar, porque o bispo já cansou de falar aqui nas ministrações dele. Quando Adão caiu lá no Éden, Deus falou para Adão: Adão, a terra não vai mais produzir só frutos, agora também vai produzir espinhos. E quando Deus falou isso, ele estava falando o quê? Das dificuldades, das lutas que eu e você iriam enfrentar na face dessa terra. O próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele dá ordem para os discípulos: passamos para outra banda do lago. E no meio do lago se levantou uma grande tempestade de vento forte e mar revolto. Jesus poderia livrar, poderia acalmar, não permitir que se levantasse tempestade? Poderia, que ele tinha o poder, mas ele não, ele permitiu. Por quê? Porque ele sabe que algumas dificuldades que eu e você enfrenta vêm para nos trazer maturidade, crescimento espiritual, para nos trazer total dependência do Senhor nosso Deus, porque muitas das vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, mas quando às vezes estamos no estreito e a gente vê agora só eu e Deus, a gente vê Deus, a misericórdia, o amor de Deus, a gente passa a confiar mais no Senhor, ser mais dependente do agir dele. Então nossa fé é avivada. Aleluia. E como foi lido? A Bíblia diz que Ezequias, ele viu que o rei da Síria, Senaqueribe, estava vindo para a guerra, estava vindo para a peleja. Ele viu, a Bíblia diz que ele viu que ele estava intentando tomar Judá. Ou seja, ele estava ligado, ele estava vigilante, ele era um homem sóbrio. É assim como eu e você temos que ser nos dias de hoje. O inimigo de nossas almas, o adversário, Satanás, ele está sempre arquitetando um laço, uma cilada, para nos fazer cair, para nos fazer parar, para tentar destruir os nossos sonhos, os nossos projetos.
mas nós temos que estar o quê? Vigilante. A gente tem que ser sóbrio, tem que estar ligado. Porque já foi falado aqui na escola de profeta, que o apóstolo Pedro nos deixou escrito que Satanás, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Mas se ele não tiver nenhuma brecha, o bispo falou que João também escreveu na sua epístola: aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Aleluia. Então a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar ligado, a gente tem que ter visão espiritual para ver as coisas espirituais. Aleluia. E a Bíblia diz que Ezequias, ele reúne todos os príncipes e os valentes para taparem todas as fontes de água que estavam fora da cidade e também tapar o ribeiro. Por quê? Porque todo ser humano ele precisa de água para sobreviver. Eu não sei mais ou menos quanto é, eu sei que o bispo com certeza sabe quanto tempo que um corpo fica sem água, mas não é muito tempo, né, bispo? A pessoa não consegue sobreviver. Então o que ele pensa? Se ele vir e ter muita água, ele vai ficar ali muito mais tempo. Então vamos lá e vamos tapar todas essas águas, todas essas fontes. E a Bíblia diz que ele pede ajuda para os príncipes e para os valentes. Aqui a gente já aprende que tem batalha que a gente vai passar só a gente e Deus, mas tem batalha que a gente tem que contar com a ajuda de nossos irmãos. Aleluia. Tem batalha que a gente tem que chegar até o bispo, até as pastoras, abrir nosso coração: ó, estou passando por isso, por isso, por isso. Igreja, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Eu preciso da intercessão dos irmãos para me ajudar a passar por essa peleja, para que Jesus venha me dar a vitória. A Bíblia diz que enquanto o apóstolo Pedro estava na prisão, a igreja estava de contínua oração. E Deus enviou um anjo e libertou a Pedro das mãos de Herodes. Por quê? Porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Então nós temos que ter essa consciência, que não são todas as pelejas que temos que passar sozinho, sofrer sozinho. Temos que compartilhar. Temos pastores para isso, que é para quê? Para nos apacentar, nos ajudar, nos dar uma direção, um conselho. É claro que, como eu disse, vai ter algumas que é só a gente e Deus. Algumas coisas mais particulares que talvez nem mesmo os pastores vão poder nos ajudar. Porque, como eu disse, às vezes é próprio Deus, como Deus fez com Jó. Não foi o inimigo que teve legalidade sobre a vida de Jó. Foi o próprio Deus que provou Jó e permitiu de Jó passar por aquela provação, para ver que ainda existe na face dessa terra pessoas que são fiéis a Ele. Pessoas que não adoram pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então, às vezes, a gente passa por esse tipo de provações no decorrer da nossa caminhada com Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o povo ajuda Ezequias nesse feito. Eles tapam as brechas, as fontes. Após isso, Ezequias ele repara o muro que estava quebrado, e a Bíblia diz que ele ainda faz um outro muro por fora para fortificar a cidade. Aprendemos aqui que é necessário a gente se edificar. E a maior edificação que eu e você podemos ter é a gente o quê? Se revestir com as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6, a partir do verso 10, que é o quê? Os lombos o capacete da salvação, o calçado da preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada a espada que é o quê? A palavra de Deus, o escudo da fé que combate os dardos inflamados do maligno. É necessário a gente se edificar para o quê? Para que a gente venha combater um bom combate. Através da meditação da palavra, através do quê? Da oração, através do jejum, que é o que? A gente
a gente mortificar a nossa carne para obter mais da presença do Senhor. Porque quando oramos, jejuamos e lemos a palavra de Deus, alcançamos revelações da palavra que se a gente não tivesse em jejum, a gente não alcançaria. Porque quando estamos jejuando, estamos aumentando o nosso nível de espiritualidade. Porque estamos sacrificando a nossa carne, sacrificando o nosso eu, a nossa vontade para obter mais de Deus. Então Deus, ele se manifesta mais. E assim, nós estamos o quê? Nos edificando. Se o inimigo se levantar, ele só vai se levantar o quê? Para cair, porque ele já é um derrotado. Ele já perdeu na cruz do Calvário, quando Jesus deu o brado de vitória. Pai, está consumado. Ali o inimigo perdeu. Ali ele perdeu toda a legalidade que eles tinham sobre nós. Foi falado na escola de profeta. Porque Jesus levou o cativeiro que nos prendia, que era o quê? O preço do pecado, as cadeias espirituais do pecado. Quando Jesus deu o brado na cruz, ele quebrou essas cadeias, esses grilhões, e nos fez livres novamente. Livres para adorar o Senhor, livres para servir ao Senhor. Verdade, Senhor, aleluia. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. E eu aprendo também com o rei Ezequias que nós devemos nos posicionar diante das situações, diante do que está diante de nós. A Bíblia diz que, como foi lido, Ezequias, ele reúne todo o povo na praça, se coloca no meio do povo e fala as palavras que nós lemos. Esforçai-vos, tenham bom ânimo, não temais, não vos espante com o rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque é um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o braço do Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Ele se posicionou diante da situação. Ele não se acovardou, ele teve fé. Ele creu, ele sabia que Deus poderia dar a vitória para ele. Eu não sei como o irmão ou a irmã entrou aqui essa noite. Aleluia. Diante do que você está passando, diante de qual problema que você tem colocado diante da mão do Senhor. Já foi falado aqui pela pastora na palavra introdutória. O cego Bartimeu, ele estava cego, ele se posicionou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus honrou o ato de Bartimeu. Mesmo a multidão mandando ele parar, ele perseverou, ele continuou firme e alcançou a vitória. Assim é comigo e contigo. Nós temos que nos posicionar, nós temos que colocar em nosso coração: eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo ao Deus criador de todas as coisas. Eu sirvo ao Deus que com o poder da palavra criou todas as coisas. O que é isso que eu estou passando diante da grandeza do meu Deus, diante do poder que o meu Senhor tem? Não é nada. Então eu vou descansar o meu coração como o rei Ezequias descansou. E a Bíblia diz que após o rei Ezequias falar essas palavras ao coração do povo, todo o povo descansou com a palavra do rei Ezequias. Aleluia. Assim temos que ser eu e você na nossa geração. Aleluia. Nós não temos que ficar o tempo todo aí com conversa fiada: as coisas estão difíceis, está muito caro, está demais, não aguento mais. Não. Eu e você que somos crentes, a Bíblia diz que somos o sal da terra e luz do mundo. Temos que fazer a diferença. Então, as nossas palavras têm que ser palavra de amor, palavra de ânimos, palavra de edificação. As pessoas têm que vir até nós com o coração entristecido e sair com esperança, alegres, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, pensando: verdadeiramente eu tenho valor diante de Deus. Eu não vou permitir que Satanás fique me desanimando, não. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Então,
Qual é o papel de quem levar essa palavra? Somos nossa. O maior sacrifício Jesus já foi. E agora ele falou, foi muito falado aqui ontem no culto de missões, que agora nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E para terminar, porque não é uma mensagem muito grande, a Bíblia diz que após Ezequias se posicionar, Senaqueribe manda uns enviados da parte dele, ele vai lá e fala: que esse Ezequias aí, com as minhas palavras para os irmãos entender. Mas se os irmãos verem, está ali, a partir do 32, a partir do 9 vai falar isso. Que Senaqueribe, ele manda mensageiro falando: esse Ezequias aí, que está falando aí, ele está chamando vocês para morrer de fome, morrer de sede, porque qual é o Deus que vai tirar vocês das minhas mãos? Qual é o Deus? Vocês viram o que aconteceu com todos os povos vizinhos, o que eu fiz com eles, com deuses deles? Vai acontecer com vocês da mesma forma que aconteceu com eles. A Bíblia diz, em Isaías relata, que o rei Ezequias, ele rasga suas vestes. Quando ele ouviu aquilo, ele rasgou as suas vestes, se humilhou com panos de saco e orou ao Senhor seu Deus, abriu o coração dele diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e matou naquele dia 185.000 dos assírios e operou um grande livramento para o reino de Judá. Assim era a minha e na sua vida. Quando nos posicionamos, mesmo diante do dia mau, da dificuldade, a gente continua firme, a gente continua perseverando. Se o inimigo se levantou até mesmo usando alguém para nos afrontar, para colocar o dedo na nossa cara, para nos acusar, talvez de algo que a gente não fez, não pague da mesma moeda não aceite afronta não, faça como o rei Ezequias, se humilhe perante o Senhor, ore, entrega na mão de Deus, e é Deus que vai te justificar, é Deus que vai entrar com providência ao teu favor, para que o quê? Para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado, através da sua vida, através da sua causa, em nome de Jesus, amém? Quem crê nessa palavra, quem recebe, aplauda o nome do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.